Finalmente tivemos o corte de juros do Fed, anunciado agora na reunião do FOMC, que acabou de acontecer no momento que eu gravo esse podcast, sendo aí a reunião mais importante do mundo até que venha a próxima, mas o que eu quero falar, obviamente, com ironia, como que nada disso importa. Então é isso que nós vamos discutir no capítulo de hoje. Então, primeiramente, ver aqui o histórico das taxas de juros, né? Então, se a gente acompanhar toda aquela novela que veio ali desde 2022, você teve depois da pandemia um corte que foi feito durante a pandemia, né? Foi para zero, e depois o medo da inflação, a famosa inflação, que na verdade não teve nada a ver com a parte, enfim, monetária, mas supply shock, né, que eu já expliquei bastante isso no meu podcast, mas criou a subida mais rápida da história, no objetivo de conter essa inflação. E aí, que a gente sabe, né, quem acompanha nesse podcast sabe que é exatamente o contrário, e aí acabou criando uma subida gigantesca, muito rápida, mas fazendo o pivot em agosto de 2024. E aí teve um corte que foi de uma vez só, 0,5, né, meio por cento, 50 pontos percentuais, e aí ficamos congelados até então. E desde a entrada, né, do novo governo, Trump, a pressão vem aumentando cada vez mais, né? Vou demitir o Jerome Powell, não vou, etc. E agora teve finalmente um movimento de mais 0,25%, mantendo a taxa de juros entre 4 e 4,25%. Mas agora a gente precisa falar o que não foi dito, né? O que não faz parte ali do discurso do Jerome Powell, porque a gente vai entrar numa série de contradições. Mas antes disso, você teve um movimento bem significativo, como previsto, né, nos mercados. Você teve uma grande volatilidade aqui da SP500, que literalmente subiu, aí caiu, depois subiu de novo, despencou, depois voltou, e agora estamos ali meio que no 0 a 0 nesse momento, com uma leve queda no momento que eu estou gravando, né? Estou aqui às 4 horas da tarde, o mercado vai fechar daqui a pouco. E você teve a mesma coisa acontecendo no dólar, né? O DXY foi muito interessante, porque ele deu assim uma grande queda, foi para ele foi abaixo daquela mínima de julho, foi para 96,25 e logo depois ele voltou, e nesse exato momento ele está voltando aqui para os 97, né? Tendo uma reversão muito interessante. E o mais engraçado é que foi exatamente o que eu falei com todos os membros da jornada OmniMacro no Substack. Nós fizemos uma aula ontem à noite, né, o War Room, onde a gente ficou falando ali por mais de uma hora de todas as expectativas e todas as ilusões em relação a isso, e também o que eu fiz ali com a minha alocação, que é o portfólio OmniMacro, né? Então, diante de tanto cenário, de tanto caos e tanta incompreensão sobre os mitos, né, de você achar que subir os juros vai controlar alguma coisa, ou que cortar os juros vai estimular alguma coisa na economia, que eu compartilho, né, com os membros, as alocações que eu faço e as modificações, mas você pode ver gratuitamente os resultados que essa carteira veio acumulando desde o dia 4 de abril, e nós já estamos ali nesse exato momento com mais de 15% de resultados. Então, todos os links estão na descrição abaixo, caso você queira ver, né, todas essas aulas, e também ver artigos específicos e vários outros conteúdos exclusivos. Então vamos lá, continuando aqui, agora vamos falar sobre as coisas que foram paralelas a essa reunião do Fed, que acho que é mais importante a gente ver em relação ao que aconteceu. Então, primeiro, que teve a confirmação logo antes dessa reunião do Stephen Miran, né, que foi confirmado pelo Trump para fazer parte do board e poder votar, né, em relação ao que fazer com os juros. E foi muito engraçado, porque, claro, agora, obviamente, que baseado no seu alinhamento com o governo, ele vai talvez ser o mais dovish de todos, o que vai querer mais cortes. E o mais interessante foi que foi exatamente isso que aconteceu, apesar de a gente não poder saber exatamente a votação de cada um deles. Você tem o que a gente chama de dot plot, que é
esse documento que mostra nesses pontinhos, né, que a gente chama, por isso que a gente chama de dot plot, né, que é o gráfico assim, dos pontinhos, mostrando as expectativas dos membros baseado nas votações deles, né? Então cada pontinho é um desses dos membros para mostrar qual que é a expectativa a partir de agora, e você vê aqui no de 2025 esse pontinho largado aqui embaixo, e dá para ver claramente quem é essa pessoa que cria uma expectativa de que até o final de 2025 você tem um corte ali de 1,5% em relação ao que nós temos agora. Então, agora realmente é uma outra forma, né, do governo Trump colocar o pezinho no Fed e mostrar ao que ele veio fazer. Ele quer que esses juros sejam cortados de qualquer forma. Então vamos voltar talvez um pouquinho na parte da discussão, né, do que foi dito ali, porque é realmente interessante você parar para analisar todas as contradições, porque se cria essa autoridade, esse tipo de reunião, na verdade, a gente não deveria nem estar conversando sobre ela, porque ele é irrelevante em relação às coisas que realmente estão acontecendo na curva de juros americana, que eu já falei, ela vem caindo, os juros já estão caindo antes disso. Então o Fed, primeira coisa, ele não é proativo, ele é reativo. A curva de juros já vinha avisando há muito tempo. Então se eu colocar o que realmente interessa, que é essa curva aqui, vou até dar uma limpada aqui, pronto. Você vê claramente, olha isso, você vê claramente como que os juros aqui dos de curto prazo, ó, estão gritando, todos abaixo de 4% já, 3,9 no de 3 meses, 6 do de 6 meses, 3,8, 3,6 do de 1 ano, e aqui, ó, praticamente o de 3 anos está na mínima, 3,52. O Fed literalmente está segurando esses de curtíssimo prazo que é o de 1 mês, por exemplo, de 3 meses, né, mas principalmente o de 1 mês, é o que tem a maior influência do Fed. Por isso que ele está sendo segurado, né? Como se você segurasse assim um cordão. Então, isso daqui mostra muito mais do que qualquer outra coisa que o Fed for falar sobre desemprego, sobre inflação. Nada disso importa. O que importa é a curva de juros, porque nós estamos diante de um regime fiscal. Juros altos não podem destruir mais ainda uma demanda que, na verdade, não está reprimida para comprar casas nesse exato momento. O americano está passando por sérios problemas de emprego. Então, você cortar 0,25% vai agora criar um crédito mais barato que vai fazer todo mundo voltar a consumir. É bem discutível esse tipo de coisa, mas você pode argumentar que, na verdade, você está injetando muito mais dinheiro e liquidez na economia quando você tem muito mais juros a serem pagos pelos títulos do Tesouro Americano, que quem vai definir se isso vai gerar inflação ou não vai ser o consumo daquelas pessoas que detêm os bonds. Afinal de contas, se eu recebo juros, eu posso decidir ou reinvesti-los em mais bonds ou gastá-lo agora. Então é exatamente o contrário. Então, quando você corta juros, na verdade, não vai estimular em nada a economia, você vai acabar restringindo o capital, porque a curva de juros já está mostrando que os bancos, principalmente, estão buscando por segurança, por liquidez, por colateral, por proteção, e toda essa curva vem caindo. Inclusive é por isso, né, já expliquei para membros como que os juros de 10 anos já estão caindo antes do Fed fazer qualquer coisa. Então por que nós achamos que a lógica é invertida? O Fed faz primeiro e depois a curva segue? A curva está claramente mostrando que é o contrário. A curva primeiro faz e depois o Fed sempre vai fazendo isso com efeito retardado. E outra, você também tem aquela grande questão nós estamos vendo agora nosso duplo mandato. Então, ele mesmo admitiu, ele falou, esse corte provavelmente não vai ajudar tanto assim, então por que você não cortou mais? Ao mesmo tempo, essa ferramenta não pode ser usada para os dois ao mesmo tempo. Então, se agora o problema é o desemprego, então a gente precisa focar no que pode criar mais resultado no curto prazo. Ele literalmente falou isso hoje. Mas se essa ferramenta funciona, por que demorou quase 4 anos para tentar controlar uma inflação, para trazê-la de volta para a meta de 2%, e essa meta não foi atingida? Você precisava ter subido o quê? Para 10% juros? E por que você não fez isso, caso funcionasse? Então é uma quantidade enorme de contradições, mostrando claramente que você só vai enrolando cada vez mais, criando uma série de eventos pré-agendados que trazem uma pseudo-autoridade
para uma instituição que não a detém. Então isso toda vez que tem uma reunião do FOMC é praticamente uma piada, né? Talvez, acho que na próxima vez a gente possa fazer isso numa live, alguma coisa nesse sentido, mas é engraçado, porque chega uma hora que fala assim, faz sentido o que ele está falando? Ele vai de fato criar alguma coisa que vai ajudar a população? E na verdade tudo isso, o que tudo isso acaba gerando só são oportunidades de trade, de curto prazo. Se você for um day trader, se você quiser buscar volatilidade, é exatamente o dia preferido de quem busca isso, né? A volatilidade subiu bastante e são computadores fazendo isso. Então assim, o pensamento do longo prazo, principalmente o que eu trago aqui, né, na alocação dos investimentos, isso nada muda, né, não muda. Você não tem uma mudança de posição quando você entende os fundamentos e entende como as coisas vão se comportando no longo prazo, ao longo do tempo, entendendo como a liquidez do mundo se comporta baseado num regime como esse. Então, é o mesmo comportamento que você já viu em 2019, 2018, nas últimas vezes que o Fed fez esse corte, inclusive com atraso em relação aos outros bancos centrais do mundo, e vai criando essa perpetuação, né? E as pessoas não gastam tempo entendendo, tentando ver o que de fato está sendo dito e se de fato tem alguma coerência em relação ao que vem sendo trazido cada vez mais. E aí, ao mesmo tempo, você tenta fazer projeções, mas você diz que não faz previsões e tem uma série de PHDs. Então, assim, é bem interessante você avaliar, né, esse tipo de comportamento, mas eu acho que as pessoas estão aos poucos acordando para entender que o Fed não faz parte do centro do sistema solar, do sistema eurodólar, né, tendo realmente uma política monetária que é praticamente inócua quando você tem um regime fiscal. Quem domina muito mais é o regime fiscal com Scott Bessent, porque ali sim você tem uma injeção de liquidez que afeta os mercados, e essa percepção internacional, principalmente fora dos Estados Unidos, cria modifica toda essa curva. Então, só o formato da curva já mostra que o Fed não tem absolutamente nenhum controle, exceto nos de curtíssimo prazo, como de 1 mês, de 3 meses, 6 meses, e é por isso que eles estão sendo puxados para cima. Porque se o Fed já tivesse cortado, digamos, para 3,5% de uma vez só, aí imediatamente você já teria essa mudança acontecendo aqui, mas nada aconteceria na outra parte da curva. Então, muito interessante a gente ver como que tudo isso se perpetua e as contradições continuam se empilhando. Mas vamos ver como que os mercados se comportam. Não que eles precisassem de algum estímulo, né? Eu ousaria dizer que pode ter um pouco do efeito contrário, não veria nenhuma uma surpresa em uma correção, mas o que interessa, na verdade, é o que a liquidez, né, o que ela vai fazer ao longo do tempo, e reuniões como essas acabam sendo completamente esquecidas.